6. Todos acharam? Eu vou ler, os irmãos. Acompanhe por gentileza. Diz assim a palavra do nosso Senhor: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com a intenção de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. De verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nos templos e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Baixe a sua fronte, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Peça para que Ele possa falar ao seu coração, para que nós possamos semear os valores de Deus aqui na terra, para colhermos do céu, para que toda a nossa obra de justiça seja feita com a motivação correta, que é honrar o nome do Senhor, quer se aproximar mais do Senhor, quer invocar a presença e a bênção de Deus em nossas vidas. Amado Deus, nós desde já agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos consolado, nos corrigido. Amado Deus, Tu sabes que o desejo do nosso coração é a cada dia aproximar mais e mais do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a trilhar o caminho da Tua justiça, o caminho da misericórdia para o nosso irmão, o caminho da oração e adoração ao Senhor. Mas que tudo isso seja feito para a honra e glória do Teu nome. Com desejo sincero da compaixão, da misericórdia, com desejo sincero de buscar o Teu nome, porque este é o texto, juntamente com o capítulo 5 e 7, o texto mais conhecido provavelmente de toda a Bíblia, o Sermão da Montanha. Pessoas que não creem em Jesus como o Messias, o Salvador, admiram este texto, porque fala de uma ética universal, fala do desejo padrão, parâmetro de Deus para toda a humanidade. E esse sermão, se nós não tivermos cuidado, ele aparentemente entra em algumas contradições. Aparentemente. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 16, Jesus exorta-nos para que nós possamos brilhar diante dos homens, para que os homens vejam em nós as obras de Deus e glorifiquem o nome de Deus. Mas aqui, de algum modo, aparentemente, Jesus como se inibisse essa prática das boas obras, porque ele diz: olha, tenham cuidado de vocês praticarem coisas boas diante dos homens. Mas aí ele traz uma advertência no que diz respeito à motivação. Nós não devemos praticar boas obras para que os homens vejam em nós pessoas boas, para que os homens venham olhar para nós e nos congratular. O objetivo de Jesus é que as pessoas possam ver em nós Deus com a intenção e a motivação que o próprio Deus seja glorificado e edificado. Não que o nosso nome seja engrandecido e exaltado. Isso é que nos ensina o Senhor Jesus. Porque todos nós sabemos que toda ação é reflexo de uma motivação. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós falávamos sobre isso. Ninguém age sem motivação. Ninguém age por neutralidade. Todos nós agimos por uma motivação. Seja uma motivação boa, agradável, aprazível diante de Deus, como é o caso que Jesus nos ensina, para o ato de misericórdia, o ato de orar, com a intenção de glorificar a Deus, com a intenção de aliviar a dor do próximo, com a intenção de exercer compaixão, ou seja, uma motivação má, reprovável diante de Deus, que é para sermos vistos pelos homens. A Bíblia dá grande importância em relação à nossa motivação. Não adianta somente você fazer o bem. Você tem que fazer o bem com a motivação correta.
Não adianta somente você dar esmola, você tem que exercer misericórdia, mas com a motivação correta, que é aliviar a dor daquela pessoa e glorificar o nome de Deus. Não adianta você só vir à igreja, você tem que vir à igreja, buscar a Deus, porque a sua alma tem sede e fome de Deus. Não porque você está na igreja para que as pessoas olhem para você e digam: eis grande homem de fé. Esse tipo de motivação é iníqua, é reprovável diante de Deus. Se nós mantivermos essa motivação no nosso coração, a recompensa que nós receberemos será somente a recompensa dos homens. Diante de Deus não teremos nenhuma recompensa. Repito, a Bíblia dá grande ênfase à ação com a motivação correta. O bom samaritano é exemplo de alguém que agiu bem, agiu com misericórdia, agiu com compaixão, com a motivação correta. Ele fez isso não para que o seu nome fosse exaltado, não para que as pessoas olhassem para ele e dissessem: você é muito melhor do que o levita, do que o sacerdote. Ele fez isso porque ele sentiu compaixão naquela pessoa. Porque viu naquele homem que estava à beira do caminho um próximo seu. E Jesus, no Sermão da Montanha, nos ensina o que Paulo havia dito: se nós não tivermos a motivação correta, que é honrar e glorificar o nome de Deus, todas as nossas atitudes, obras, por mais nobres que sejam, serão vãs. Paulo diz que se nós não fizermos algo por amor, mesmo que eu distribua todos os meus bens aos pobres, de nada me valerá. Se eu não fizer com a motivação correta, mesmo que eu pegue o meu corpo para ser queimado como Marte, se não for para a honra e glória a Deus, nada valerá. Por isso que nós temos que sondar os nossos corações, perguntando a Deus: Senhor, por que eu sou religioso? Por que eu sou um cristão? Por que você não está nessa igreja, irmão? Por que você hoje é membro de uma igreja evangélica? Por que você carrega a Bíblia como palavra de Deus? Tudo isso são coisas boas, necessárias, agradáveis diante de Deus. Porém, nós temos que ter cuidado com a motivação. Qual é a nossa motivação de sermos evangélicos, cristãos? Por isso que Jesus disse no versículo 1. Vamos ler novamente, Mateus 6:1. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público com o fim de serem vistos pelos homens. Tenham cuidado. É uma advertência. Tenham cuidado de vocês não fazerem aquilo que é bom, mas com a motivação ruim. Aquilo que é agradável e aprazível diante de Deus, que é a misericórdia e a oração, mas com a intenção de sermos vistos pelos homens, que não há nada mais pecaminoso, desprezível do que a soberba e vaidade. Percebe que infelizmente nós temos a capacidade de fazer algo bom e agradável diante de Deus, que é a misericórdia. A ideia de esmola é exercer misericórdia para algum próximo, e a oração, que é a busca a Deus. Duas coisas aprazíveis e louváveis diante dos homens, diante de Deus. Nós temos essa capacidade de fazer dessas duas coisas atitudes pecaminosas, se a motivação, se o desejo de fazer isso é o desejo de recebermos aplausos diante dos homens. Repito, por que nós estamos hoje nessa casa de oração? Por que você veio aqui? Foi dito com graça e autoridade que você veio aqui porque Deus me chamou. Amém. Que você aceite esse chamado de Deus. Amém. Que você diga: Senhor, realmente estou na tua casa porque a minha alma tem sede de ti. Amém. Eu estou na tua casa porque eu quero aprender do Senhor. Eu estou hoje aqui diante dos meus irmãos porque eu quero conhecer mais e mais o Senhor. Todas as demais motivações caem por terra no nome do Senhor. Você não está aqui para ser visto pelos homens, você não está aqui para competir com ninguém, você não está aqui para que as pessoas olhem para você e digam: você é o bom, você é melhor. Você está aqui porque Deus lhe chamou para que você desfrute da graça e misericórdia do Senhor. Você saiu do seu lar porque nós temos necessidade de Deus. Assim como o pardal encontra casa, você possa encontrar em Deus o seu lar. E que no Senhor você possa encontrar abrigo e refrigério. Mateus 6, versículo 2 e 4, vamos ler novamente. Quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas,
nos templos e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A lição que Cristo nos ensina nesse texto é que nós devemos exercer a nossa misericórdia por amor ao próximo e amor a Deus. Nós devemos exercer misericórdia por amor ao próximo e por amor a Deus. O que passa disso é vaidade, irmão. O que passa disso provém de um homem caído que não quer a glória de Deus, mas sim a glória dos homens. Esmola aqui é muito mais do que você dar dinheiro a uma família. Esmola aqui são atitudes, são gestos de misericórdia para alguém que carece do seu afeto, da sua graça. Esmola aqui simboliza aquele momento que você estende a mão para alguém, aquele momento que você está ao lado de alguém para ouvir as suas dores. Esmola aqui representa aquele momento que você ora para alguém, que você faz o bem a alguém. Percebe que Jesus coloca duas cenas que resumem os nossos deveres. Primeiro, para com o próximo, que ele trabalha, que é amar o próximo como a nós mesmos. Mas percebe que ele diz que é possível alguém fazer o bem ao próximo, mas não com a intenção de abençoar o próximo, mas sim dele mesmo ser abençoado. Eu não sei se a imagem é hipotética, mas o quadro que Jesus pinta é de um religioso. Ele sai da sua casa com dinheiro no bolso, com o objetivo de ofertar para uma pessoa que carece. Ele sai da sua casa. Só que ao invés de ir por discrição, em simplicidade, ele contrata um homem para ir à sua frente tocando trombetas, anunciando: este homem está indo à igreja ao templo para doar a sua esmola por obra de caridade. E Jesus diz que ele faz isso. E a intenção dele é chamar a atenção para si, para o seu ato, para que as pessoas possam olhar para ele e ver nele um grande homem. Um homem de misericórdia, um homem de bondade, um homem de compaixão. Mas na verdade ele é um homem egoísta, porque ele está pensando só em si. Ele não está pensando no próximo, ele não está pensando em aliviar a dor do faminto. Ele está pensando em receber aplausos, congratulações e louvor dos homens. O William Hendricks foi muito feliz quando ele disse que esse homem na realidade fingia, quando na verdade ele dizia que estava dando ao pobre, mas na realidade a sua intenção é receber os aplausos dos homens. Nós temos que exercer misericórdia, mas com a intenção, com a motivação do amor ao próximo e amor a Deus. Não exerçamos misericórdia para que as pessoas vejam em nós exemplo de piedade, para que o nosso nome seja glorificado. Não façamos isso, porque se fizermos isso, dos homens receberemos a recompensa. Eles vão olhar para nós e ver em nós grandes homens espirituais, mas Deus não é. Porque Deus sonda os nossos corações. Porque Deus pesa a motivação do nosso coração. O modelo de misericórdia é aquele modelo da discrição, da simplicidade. Aquele modelo que você faz o bem, mas a sua intenção é fazer o bem por amor à pessoa, por amor a Deus. Repito o que eu disse no início: ninguém faz nada sem motivação. Mas existe a motivação nobre, agradável diante de Deus, que é a motivação do amor, da compaixão, da misericórdia, a motivação por causa do amor de Deus. Nós temos o imperativo de Deus de exercermos misericórdia, mas façamos isso por causa do amor do Senhor. Nunca para recebermos os aplausos dos homens. Nunca traga sua oferta à igreja para que as pessoas vejam em você um grande dizimista. Nunca faça isso. Faça isso porque você ama a Deus, porque você reconhece que Deus é o dono da vida, que Ele é quem nos dá o fôlego, a vida e tudo mais. E como consciência disso, nós depositamos o nosso dízimo na casa do Senhor. Nunca dê esmola para que aquela pessoa possa ver em você um grande homem e divulgue o seu nome como um grande homem ou uma grande mulher. Faça isso por causa da compaixão e da misericórdia. Agora, dia 24, nós vamos ter novamente o nosso evento sócio espiritual. Se envolva mais uma vez. Mas se envolva por causa do amor a Deus e ao amor ao próximo.
não porque eu vou chamar sua atenção, não porque no domingo eu vou agradecer você. Não faça por isso, faça porque você ama a Deus, porque melhor é dar do que receber. Faça isso porque Deus tem nos dado, nós devemos dar gratuitamente aquilo que nós recebemos do Senhor. Como disse Jesus, quando dermos a esmola, dê com uma mão para que a outra não veja. A imagem é de discrição. Simplicidade. Não precisa de holofotes, não precisa de divulgação. Eu acredito que em certos momentos nós podemos testemunhar algo que nós fizemos de bom. Não é pecado nisso, mas nós devemos ter muito cuidado com a motivação, para que esse seu ato de divulgar aquilo que você fez de bondade, de misericórdia, não seja para chamar a atenção sua, mas seja exatamente para glorificar e honrar o nome do Senhor. Porque se nós de fato ficarmos satisfeitos plenamente em recebermos os aplausos de Deus, nós não vamos ficar preocupados com os aplausos dos homens. Se você faz o bem porque você quer receber o louvor de Deus, o que os homens dizem não vão influir as nossas ações e motivações. Jesus nos ensina: quando exercermos misericórdia, façamos por amor ao próximo e amor a Deus, porque de Deus nós receberemos recompensa. Ele vai nos aplaudir, Ele vai nos honrar, Ele vai nos recompensar, Ele vai colocar o nosso nome num lugar visível. Diz a palavra de Deus: se alguém for nos elogiar, que não seja nós mesmos, mas que sejam outras pessoas. Versículos 5 e 6, Mateus 5 e 6, ele diz: e quando orares, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Busque a Deus porque você ama a Deus. Ore a Deus porque você tem sede de Deus. Invoque o Senhor porque a sua alma anseia por Senhor. O texto não está proibindo de forma categórica todo e qualquer tipo de oração pública. Nós podemos orar em locais públicos, nós podemos orar na igreja, nós podemos orar na praça, sem intenção de fazer um trabalho evangelístico, nós podemos orar no colégio, sem intenção de fazer um trabalho evangelístico. Jesus orou em público, os apóstolos oraram em público, mas o ensino de Jesus aqui é uma oração individual, em que a ênfase, em que o desejo seja exatamente de nós nos aproximarmos de Deus, para recebermos de Deus a graça. A oração é um meio de graça. A oração talvez seja um dos meios mais importantes que nós crescemos na vida. É a oração. É a busca a Deus. É aquele desejo sincero de nós estarmos diante de Deus. Aquele desejo sincero de nós separarmos um momento do nosso cotidiano, dos nossos afazeres, para orarmos ao Senhor. E aí eu faço uma pergunta para você: qual foi a última vez que nessa semana você fez isso? Qual foi a última vez que nessa semana que passou você orou ao Senhor? Você entrou no seu quarto, fechou a porta, prostrou-se diante de Deus, orou em secreto para que Deus, que vem em secreto, te recompense. A oração precisa fazer parte da nossa vida. A oração que tem como intenção se aproximar de Deus. A oração que tem como intenção exatamente nós conhecermos mais e mais o Senhor. Li uma citação de um teólogo britânico chamado C.S. Lewis, e ele, num momento de grande luta, de grande dificuldade, porque a sua esposa estava enferma, e ele narra na sua biografia que ele orou por várias semanas, pedindo que Deus curasse a sua esposa. E no final da oração ele aprendeu que a oração não era para mudar a Deus, porque ele sabia que Deus era soberano. Aquela oração não mudou a vontade de Deus, os planos de Deus para a sua vida e a vida da sua esposa, mas a oração mudou o seu coração. A oração mudou e transformou a sua própria vida. Nós oramos para que nós possamos nos aproximar mais e mais do Senhor. Oração é um privilégio, irmãos.
É privilégio você estar diante da graça e da presença de Deus. Quando Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, apague as luzes, e você, e só você, diante do Altíssimo, receba da graça. Imagine essa. O quarto aqui simboliza um local de tesouros, um depósito de tesouros. Nós vamos a esse depósito de tesouros, não tesouros materiais, mas tesouros espirituais, para recebermos a graça e a riqueza de Deus. Essa é a oração. Oração é privilégio. Eu e você temos o privilégio e o prazer de estarmos diante do Pai das luzes, diante do Deus de toda a graça. Infelizmente, muitas vezes nós não fazemos isso. Oração não é somente para o líder religioso, não é somente para o santo, oração é para todos aqueles que necessitam e reconhecem Deus na sua vida. Todos necessitam, mas infelizmente não todos reconhecem. Ore ao Senhor porque você precisa dele. A oração não é alimentação do próprio Deus. Dizer pela manhã que os gregos tinham uma imagem fictícia de que a oração é o combustível dos deuses. A oração é o nosso combustível. Você ora para você se alimentar. Você busca Deus para que você se preencha dele. Não para que Deus seja preenchido das nossas orações e graças, mas sim para que nós sejamos cheios de Deus. Mas infelizmente, muitas das vezes nós não aproveitamos. Em março desse ano, os irmãos presenciaram o estardalhaço da visita do presidente americano Barack Obama. Foi formado um aparato de segurança e o que chama a atenção foi que uma jovem foi sorteada para estar presente em uma das suas palestras, das poucas palestras que ele deu no país. E ela cantava em êxtase: como eu fui abençoada, e só dando tempo aquelas outras, como eu fui privilegiada em ouvir o presidente dos Estados Unidos da América. Não que não seja um privilégio, mas eu fiquei pensando: meu Deus, a gente não tem essa consciência diante de Deus. Você já disse isso? Como eu sou abençoado e privilégio, porque eu estou diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, diante daquele que é vivo e permanece para sempre. Você disse isso ao seu coração: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu tenho livre acesso ao Senhor. Eu não preciso de um salvo-conduto, eu não preciso de marcar horas, porque diante de Deus todos nós temos o livre acesso. Temos tido esse sentimento de privilégio? Devemos ter, porque na presença do Senhor há fartura e alegria. Porque se tem alguém que nos pode abençoar, é o Senhor. Houve novamente um pregador britânico, esse teve dois, que tinha essa consciência. O pregador anglicano John Wesley. John Wesley provavelmente foi uma das pessoas que mais pregou o Evangelho. Apesar de todo o seu ativismo, apesar de ter percorrido milhas e milhas a cavalo para anunciar o Evangelho, apesar de ter sido propagador do Evangelho a centenas e milhares de pessoas, a sua biografia diz que ele não deixava de orar pelo menos alguns minutos por dia. Ele conta nas suas confissões que ele aprendeu e resolveu no seu coração que nunca deixaria de orar ao Senhor. Que nós possamos ter esse sentimento. Isso é possível porque há pessoas que fazem isso. Umas semanas atrás, conversando com um casal cristão, e o Senhor dizia para mim, fiquei muito feliz, ele disse: pastor, eu nunca saio da minha casa sem antes louvar e orar ao Senhor. Que nós possamos aprender isso. Fazer misericórdia por amor ao próximo e amor a Deus, e orar ao Senhor com a intenção de receber de Deus graça e misericórdia. Que nós possamos desfrutar isso, amados irmãos. Você que não tem essa prática, faça isso. Faça isso no seu cotidiano, no seu dia a dia. Tire minutos da sua vida para você entrar no seu quarto, fechar a porta, em secreto, orar ao Pai que vem em secreto, e Deus te recompensará. Eu tenho certeza que a oração vai te alimentar em muito, vai nos fortalecer muito. Que nós não venhamos permitir que o ativismo do dia a dia tire de nós o privilégio de estarmos na presença de Deus. Amém? Amém, Jesus. Fiquemos em pé, por gentileza, para nós orarmos ao Senhor.